Versículo de número 31. Abra o teu coração, que Deus te abençoe hoje, trazendo para você um coração aquebrantado e contrito. Versículo 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, estava falando para quem acreditava nele: se vós permanecerdes na minha palavra e conhecereis a verdade, vos libertará. Queridos irmãos, eu quero começar essa palavra de Deus aos nossos corações com uma indagação, com uma pergunta: você é hoje o que você queria ser? Eu não estou perguntando a sua vida financeira, eu não estou perguntando o seu status diante dos outros, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando do teu ser, como pessoa, como ser humano. O que você é? O que você está se tornando? Provérbios capítulo 23, versículo 7 diz: como o homem pensa, assim ele é. Como ele inocula, como ele imagina no seu coração. E aí, nós devemos analisar e pensar: o que é que tem passado pela minha cabeça? Quais são os pensamentos que têm direcionado minha vida, meus passos? Será que eu tenho ficado preso, prisioneiro, aprisionado, acorrentado por maus pensamentos? Que pensamentos têm rodeado a minha cabeça? Que pensamentos têm motivado as minhas atitudes? Que pensamentos têm muito acontecido dentro da minha cabeça, que tem pavimentado, orquestrado a minha existência aqui nessa terra? E eu quero falar com você nessa noite, meu irmão, te dizer a primeira coisa: você não é obrigado a ter pensamentos ruins. Você não é obrigado a ficar pensando nisso. Irmãos, os pensamentos são setas malignas, dados inflamados que o diabo coloca na nossa cabeça. Diz aí a ciência que por dia passa milhares de pensamentos na nossa cabeça. Mas nós temos que arrebatar da nossa mente e não deixar criar as imaginações para suscitar em nós desejos, ações, hábitos que não nos faz bem, que se nós não tivermos cuidado, o diabo vai nos enjaular. E é hoje que Deus te trouxe aqui para você analisar o que é que está fazendo a tua cabeça, o que está governando você, o que você vai dormir pensando, acorda pensando. O que é que tem levado você a você viver uma vida assim? Vá para capítulo 6 de Efésios, você que trouxe a Bíblia, que tem habilidade. Paulo vai dizer no versículo 10 que existe as setas malignas, os dados inflamados que o diabo lança sobre a nossa mente. E esses pensamentos sugestionam, irmãos. Eles impulsionam, obrigado. Eles impulsionam o nosso coração, a nossa mente. Tais pensamentos, diz lá no capítulo 6 de Efésios, que nós devemos estar revestidos com toda a armadura de Deus. Mas por que irmãos, que tem crente que está sendo atingido pelas setas malignas, pelos dados inflamados, pelas armas forjadas do diabo? Por que é que tem casais, crentes, que estão pensando em se separar? Por que é que tem pessoas que estão pensando em desistir da vida? Sabe por que é? É porque a armadura de Deus não cabe nele. E sabe por que a armadura de Deus não cabe nele? É porque ele está inadequado para a armadura de Deus. Quem quer a armadura de Deus nessa noite aí? Você precisa, meu irmão, entrar no regime de Deus, para que a armadura de Deus esteja sobre a sua vida. E esses pensamentos malignos são sugestões que vai, de alguma forma, irmãos, modelando as nossas atitudes, vai modelando os nossos pensamentos, vai dirigir a nossa vida, como o que vestir, como vestir, o que comer, como pensar, o que falar, vai fazendo as nossas opiniões,
E sem perceber, irmãos, tais pensamentos vão ditando o nosso comportamento e o nosso estilo de vida. Vocês estão entendendo o que Deus está dizendo para nós? Por que Deus está trazendo essa palavra? Porque Deus quer te dar uma chave hoje para você se libertar em nome do Senhor Jesus. Deus quer te dar uma chave hoje para você sair dessa prisão, para você romper as barreiras, para você ultrapassar. Porque, meu irmão, levanta a tua mão aí, deixa eu te dizer uma coisa. Sabe qual foi o limite que te deu? O céu é o limite para você, meu querido irmão. Só que o inimigo vem, de alguma forma, irmãos, mudar o projeto que Deus tem conosco. Como é que ele faz isso? Por meio das circunstâncias, por meio que as coisas que acontecem conosco vai nos transformando em algo, muitas vezes, que a gente não quer ser. E de repente, você conheceu aquela menina que você criou, ou aquele rapazinho que você criou, que era tão meigo, que era tão carinhoso, que era tão obediente, que andava na presença do Senhor, que era uma pessoa especial, aquele amigo que você conheceu quando era jovem, aquela mulher que você conheceu quando namorava com ela, aquele homem que você conheceu quando era jovem, mas de repente, irmãos, o meio, as circunstâncias vão transformando algo na alma dessa pessoa, que vai tornando ele, transformando ele num ser, querido, que está cheio de adereços, está todo deformado, com mau hábitos, com manias horríveis. E isso, querido, é um fruto do que vai sendo impresso pela vida através de Satanás, que vai colocando tatuagens, vai colocando registro em nossa mente. Eu estou falando tatuagem na cabeça, porque todos nós nessa vida, escute aqui, passamos por decepções, sim ou não? Decepções, traumas, frustrações, cabeçadas. Mas o diabo, o que é que ele faz? Ele pega essas circunstâncias, ele pega essas adversidades, e ele imprime na nossa mente, através de setas malignas, e ele vai usando essas astúcias, como ele usou com a Eva lá no paraíso. Só que a intenção dele, escuta bem, com as circunstâncias, com as situações que a gente envolve, sabe o que é? Trazer desequilíbrio para a nossa vida. Porque a pior coisa que tem é uma pessoa desequilibrada. Olha para quem está do seu lado e diga: é verdade. Porque uma pessoa desequilibrada é complicado, é ou não é, irmão? E aí esse desequilíbrio, ele se manifesta através dessas setas malignas, destruindo e desequilibrando, sabe o que, meu querido irmão? A nossa vida. Primeira coisa que ele vai fazendo: desequilíbrio moral. De repente, você passa a fazer algo, ou a dizer algo, ou a impor algo moral, que de fato não tem nada a ver com tua atitude, que de fato não tem nada a ver com teu ser dentro de ti, que de fato se transformou naquilo que Jesus estava discutindo com os fariseus, porque eles estavam lá, dizendo que era filho de Deus, dizendo que era totalmente resgatado pelo Senhor, que era um filho de Abraão. Mas quando Jesus olhava para eles, apesar de toda a religiosidade, de terem o Antigo Testamento, de terem a promessa, de crerem nos profetas, de crerem na Bíblia, de aguardar a volta do Senhor, mesmo dentro de uma religião, todos eles estavam escravos. Quem está entendendo isso aí, irmão? Amarrados. E aí a gente vê, não vê gente amarrado, gente amarrado, que não consegue crescer espiritualmente, a vida toda na igreja e não tem crescimento, a vida toda, passa ano, entra ano, e cada vez mais a gente não consegue ver essa pessoa se desvencilhar. Pelo contrário, parece que ela está dentro de uma lamaçal, e quanto mais se mexe, mais afunda. Mas eu louvo a Deus, porque Deus vai te dar a chave hoje: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Moral. Só que com esse desequilíbrio moral, porque essa moralidade que não é verdade, ela é insustentável diante da verdade.
E a consequência, você passa a viver em dois mundos. O mundo, esse aqui, ó. Olha de lado e diga assim, não é bonito, pessoal? Olha aí, ó. E diga, olha, parece crente. Aqui é fácil demais ser crente, não, missionária? Como a missionária estava pregando hoje de manhã, dar glória a Deus aqui é bom ou não é bom? Dizer aqui eu te amo, é bom ou não é bom? Dá. Aqui, irmão, é a coisa mais fácil, é ser servo de Deus aqui dentro. Só que quando essa moral não é verdade, ela passa a nos escravizar. E olha como é a astúcia cilada do diabo. Essa moralidade mentirosa, ela nos lança nas trevas. E quando lança na treva, ela traz um aliado. E quem é o aliado? Que engana a pessoa, fazendo com que a pessoa viva uma mentira. Quem é que dá cobertura para o mentiroso? Diga para o irmão, é o capiroto, é o diabo. É o diabo. E esse aliado só tem uma finalidade. E pior que você nem sabe, o diabo é fofoqueiro, irmão. Vai lá, pode prestar atenção. Ele chega lá para Deus, ó. Tá vendo, Jó? Chega lá para Jesus, para Deus, ó. Ó, e Pedro. Chega lá para Paulo, ó. O diabo é fofoqueiro, irmão. Então, não confie nele. Só que com esse desequilíbrio moral, vem um transtornos emocionais. A pessoa acaba, irmãos, porque ela sabe o que Deus quer com ela. Sabe ou não sabe? Pela conduta moral, ética, ela sabe o que tem que fazer. Ela sabe como é que tem que se comportar, sabe como é que tem que andar na palavra de Deus. Mas mesmo assim, ela não consegue viver, porque daqui a pouco eu vou dizer, porque o inimigo tem prendido ela em algumas coisas. E essa prisão que deixa a pessoa desequilibrada moralmente, ela acaba tendo transtorno bipolar. Aí de repente você percebe essa pessoa toda cheia de conflito dentro de si. Aí troca de marido, troca de mulher, troca de casa, troca de bairro, troca de cabelo, troca de tudo. Porque é uma busca, uma fuga de tentar encontrar que já está perdido há muito tempo. Quem está entendendo isso aí? E essas quedas moral, emocional, tem a outra consequência, é espiritual, meu querido irmão. E qual é a finalidade desse ataque do diabo? Meu irmão, a finalidade dele é roubar a nossa identidade, é tirar aquilo que Deus quer conosco, ao ponto da gente estar conformado com um estilo de vida que nos destrói, que nos distancia de Deus, que não tem nada a ver com o projeto de Deus. E não somente isso, a gente começa a aceitar essa situação, e quando a gente aceita isso, o diabo vai conseguindo nos afastar do projeto original de Deus. Pega na mão de quem está do seu lado e diga: o projeto original é te fazer a imagem e semelhança de Deus. E o diabo quer que você seja um cachaceiro do Satanás, quer que você seja um mentiroso do inferno, quer que você seja um viciado lá do lamaçal do diabo. Mas o projeto original de Deus é que você seja a imagem e semelhança de Deus. Só que quando esses pensamentos, essas setas malignas vêm constantemente, e nós não lutamos contra isso, meu irmão, aí nós começamos a aceitar certas coisas erradas. E a única conclusão maligna é inoculada na cabeça da pessoa: eu sou assim mesmo, nunca vou mudar. Quem já ouviu isso aí? Levanta a mão, pega na mão de quem está ao seu lado e diga: pode sim. Tu podes mudar. Tu podes mudar. Só, meu querido irmão, que a pessoa fala com tanta convicção, ela acredita tanto nisso. E por que é que ela acredita nisso?
Por que é que tem tanta convicção? Sabe por quê, irmãos? Porque o diabo fez uma coisa que você não consegue nem perceber. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo de número 10. Quem está entendendo essa palavra de Deus aí? Olha o que é que o diabo fez. Olha o que é que o inimigo, irmãos, por causa de que você não conhece, meu querido. Capítulo 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Versículo 5, aliás. É forte ou não é forte, irmão? Diga para quem está ao seu lado, você vai sair daqui livre, voando. Você crê nisso, dá glória a Deus. Só se você crer. Por que é que a pessoa tem esse argumento? Por que é que a pessoa se aceita assim? Não, é o meu jeito. Quando eu estava lá no mundo eu era desse jeito. Eu vim para a igreja do mesmo jeito. Eu estou aqui do mesmo jeito. Sabe o que foi que o diabo conseguiu fazer, irmãos? Fortalezas demoníacas malignas que precisam ser derrubadas. O inimigo já construiu no coração de muita gente um estilo de vida escravizado. E aí eu estava orando, conversando com Deus, quando eu estava me arrumando, e aí Deus me falou o seguinte: olha, todo mundo o diabo escravizou, mas eu paguei um alto preço, o sangue do meu Filho Jesus Cristo. E esse sangue é poderoso para libertá-los de todas as amarras do Satanás, de todo o engano do diabo. E é o que acontece? E o diabo, irmãos, ele fez fortalezas, e essas fortalezas ficou prendendo a pessoa na mente dela, porque ele foi forjando essas armas, e aí ele foi planejando. De repente a pessoa, irmãos, a pessoa ficou presa num cigarro, a pessoa ficou presa num copo de cachaça, a pessoa ficou presa num hábito, a pessoa ficou presa num pecado. O que foi isso, irmãos? Foi os setas malignas. Um pensamento aqui, uma decepção, as frustrações da vida. Aí o que acontece, irmãos? De repente vai gerando em nós desejos nocivos, pecaminosos, que o diabo fez em Adão e Eva. Você lembra disso aí? E qual foi a consequência? A queda. E como resultado daquela queda, olha como é que Adão e Eva passou a viver: fugindo. E não é isso, irmãos, que nós fazemos às vezes? Fugimos da realidade que nós temos que mudar, é ou não é? Fugimos, enganamos, aí gente foge, vai para bebida, para droga, vai não sei para onde, vai para uma atitude, porque ele está fugindo do que de fato ele tem que tomar, ao ponto de Adão e Eva se vestirem de folhas. E o que é pior, jogando a culpa nos outros. Quem está entendendo isso aí? Adão disse: Senhor, foi a mulher que tu me deste. E aí o que o inimigo faz, irmãos? Faz outra coisa, faz a gente fugir de Deus. Por quê? Porque você se acha desse jeito. Eu não oro, eu não leio a Bíblia, eu não vou buscar Deus, eu não me esforço, eu não... Aí aos poucos eu vou fugindo de Deus, acreditando numa condição: olha, eu já nasci assim, e Deus já sabe que eu sou desse jeito, não tenho força, não tenho consigo vencer, porque tem fortalezas demoníacas que precisa ser derrubado, e em nome do Senhor Jesus vai derrubar isso hoje. O inimigo conseguiu construir no seu coração, na sua mente, um estilo de vida
uma situação que está deixando você amarrado, escravizado dentro desse calabouço. Mas Deus, nessa noite, meu querido irmão, levanta a tua mão aí. Ele vai dizer: as nossas armas, não tema, é poderosa para destruir isso aí, em nome do Senhor Jesus. Creia nisso, irmãos. E essa fortaleza, Paulo vai dizer aqui no Coríntios, capítulo 10, segundo, que elas são criadas, sabe para quê, meu irmão? Não só para te prender, mas para levantar argumentações, desculpas, para você arrebatar da sua mente a palavra que foi pregada, a palavra de fé. Pegue na mão de quem está do seu lado, que você vai dizer uma coisa para ele, por favor, diga assim: olha, tu pode ser um crente muito abençoado. Olha para ele: se tu tomar posição, Deus pode fazer uma coisa grande na tua vida. Se você tomar posição, as coisas podem mudar, e para muito melhor, para a glória de Deus. Só que essas fortalezas que o inimigo lança, irmãos, é só para você ficar afastado de toda a luz, de toda a verdade, para você levantar argumentação, para você ficar preso e dizer que eu não tenho força, eu não vou conseguir, não tem mais saída. Por quê, irmãos? Porque ele faz a gente olhar muito para 2 dias que Deus não nos deixa fazer nada. 2 dias que Deus não nos deixa fazer nada. Olhe para mim. Deus não te permite você fazer nada ontem e nem fazer nada amanhã. Viva hoje. Não fica dizendo: amanhã eu vou. Amanhã você vai ver, viu? Amanhã, eita, que vai chegar 2010, eu vou melhorar. Não, mas 2011 vai ver. 2012, meu irmão, Deus nunca vai te dar o amanhã. Por isso que várias vezes está escrito: se ouvires a voz do Espírito Santo hoje, não endureça o vosso coração. Se você quer ser o que Deus quer que você seja, e o que é o projeto original de Deus, tome decisão hoje. Porque o inimigo vai fazer essas argumentações, colocando essas frustrações, te levando a viver uma vida de mentira. E você de repente vai estar usando lógica, sofisma, vai estar dizendo não, e vai ter muita argumentação para impedir que a palavra de Deus te liberte. Não é karma, é porque a minha bisavó, da tataravó, meu irmão, você sabe qual é a pior maldição hereditária? Sabe qual é? É aquela que a gente está deixando hoje se perpetuar, que nós estamos deixando hoje perpetuar. Porque hoje Deus te dá autoridade para você romper. Não é porque todo mundo da minha casa se separou, a minha mãe, a minha avó, a minha bisavó, mas você pode dizer assim: ó, mas eu não, eu sou nova criatura, eu estou em Cristo. Aqui essas maldição não pega. Meu irmão, Deus é poderoso para fazer isso. Só que o inimigo vai colocando isso na sua cabeça, e você vai aceitando isso. E o que é pior, você vai dizendo que é a sua personalidade que não pode mudar. É mentira do diabo, irmãos. É mentira do diabo. Porque o diabo sabe que existe uma porta para você sair desse círculo aí que está fazendo você rodar. Já vi várias vezes, irmãos. Você lembra Pedro? Ele cortava da faca a orelha de quem viesse. Mas no final, irmão, você vai ver as cartas, um homem manso. Irmãos, quantas pessoas chegavam na igreja, eram violentas e tudo, queriam brigar, mas quando veio o Espírito Santo, pastor, que eu sou assim mesmo. Meu irmão, essa Bíblia que diz que Deus não somente salva, mas Ele salva e regenera, e transforma, e renova. E se alguém está em Cristo,
nova criatura é, meu irmão. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo para a glória de Deus. Irmão, eu não estou fazendo isso para você bater palma, não. Também não estou te pedindo, não. Mas o que eu estou falando é para você tomar uma atitude. É para você tomar posse do que Deus já fez com você, do que Deus já te entregou. E não aceitar essa mentira, irmãos, que você é assim. Não. Analisa aí a sua vida. Deus está te dizendo: há saída sim. Lembra quantas noites aí virando o mundo, quantos momentos errados, muitas coisas aí que você fez, buscando paz, buscando alegria, buscando uma solução, mas essas portas foram o diabo que colocaram, não para você sair, mas te trancafiar, como no labirinto que você roda e não sai de lá de jeito nenhum. Você quer vencer isso hoje? Quer vencer isso hoje? Vá para Romanos 12. Vá para Romanos 12. Romanos 12. Meu irmão, a palavra de Deus é prática. A palavra de Deus é praticável. Jesus disse: aquele que ouve a minha palavra e as pratica. Deus está te dizendo: pratique a palavra de Deus, que você vai estar numa rocha. Pratique a palavra de Deus, que você vai ter força, você vai ter estrutura para enfrentar os ventos, para enfrentar a chuva, para enfrentar, meus amados, os vendavais que vai vir tanto para a casa que está na rocha, como para a casa que está na areia. O que vai fazer a diferença é que o vento vai derrubar quem está na areia, mas quem está na rocha, meu irmão, ele não tem poder de derrubar, meu querido irmão. Ele não derruba. E como a gente deve vencer isso? A nossa mente, a nossa mentalidade precisa ser renovada. Porque essas fortalezas, irmãos, que se fazem, elas só vão ser mudadas, primeiro, querido, versículo 2 de capítulo 12 de Romanos, voltando aí o livro, bem pertinho, aliás, para frente, para trás, diz assim a palavra de Deus. Olha o que é que Deus diz aqui: não vos conformeis com este mundo. Primeira coisa, irmão, não acredite que para você não tem jeito, de que você nunca mudará, de que sua vida nunca pode ser liberta. Não acredite nisso. Não pense, não traga isso para você como uma verdade. Não acredite nisso. Deus é Deus poderoso. Ele está dizendo assim: não se conforme com este mundo, com esta situação. Segunda coisa, não desista de lutar. Não desista de lutar. O inimigo, a circunstância, o diabo vai colocar você em situação de estresse insuportável, de que você vai admitir: meu Deus, eu não tenho como me levantar, não tenho como sair dessa situação, para você dizer assim: para mim não tem jeito, para mim não tem força, eu não consigo. Meu irmão, escuta bem o que Deus está te dizendo. Foi o que disseram para Bartimeu. Bartimeu, o cego, está lá na Bíblia, lá no capítulo 10, 6, 10, é 10 ou é 6 de Mateus, de Marcos, capítulo, está lá no Evangelho, lê a Bíblia, irmão, vai lá em Marcos. Está lá escrito, meu querido, que o disseram: cala a boca, cego, Deus, Jesus não vai te escutar não. Mas ele, irmão, ele estava parado à beira do caminho. Mas quando ele entendeu que parado, sentado na beira do caminho, meu irmão, escute, levanta a tua mão aqui, olha, Roberto Carlos aqui dizia: eu não posso mais ficar à beira do caminho. O cego também pensou assim: levanta a mão. Jesus disse: eu sou o caminho. Diga para o irmão: ele não é o estacionamento. Ele não é o estacionamento. Está aí o teu problema. Está aí o teu problema. Tu estás estacionada. Tu estás estacionado. Tu puxou o freio de mão. Tu parou no meio da pista. E como consequência, tu está atrapalhando o trânsito. Alô? Quem está entendendo isso aí? Tu está estacionado.
Jesus disse: eu sou o caminho. E nesse caminho, irmão, foi que o cego disse: Jesus, e disse: cala a boca, cego. Jesus, cala a boca, cego, tem misericórdia de mim. Irmão, se você entender isso, meu querido, Deus vai te libertar. Porque uma mente viciada pode ser liberta. E João declarou, querido, que essa libertação que o diabo fez, esse trabalho que foi feito, por quê, irmão? Escuta, pastor, é o diabo? É. Porque quando o pai e a mãe se separam, foi Deus que separou esse casal? Não. Porque quando o pai ou a mãe estupra os filhos, foi Deus que fez isso? Foi o diabo. Quando você sofre uma decepção, quando você foi criado num ambiente, aquilo tudo aconteceu, encheu a tua cabeça, te perturbou, te deixou sem força, te deixou viciado, e aí você vai aceitando isso, foi o diabo quem foi. Mas a Bíblia, João vai dizer na sua carta: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Ele se manifestou para destruir as obras do diabo, irmão. Por isso que Deus está te dizendo, meu irmão, Ele veio matar, roubar e destruir, e Ele tem feito isso na vida de muita gente. Mas Deus está dizendo: não desista, não desista, não desista, não enterre o que Deus colocou na sua mão, não esqueça. Deus tem um projeto original. Qual é o projeto original? A imagem e semelhança de Jesus. Você tem que entender isso, querido, que o diabo vai roubar aquilo que você tem como arma, o escudo da fé. Você tem que crer, e crer só vale a pena quando se pode duvidar, quando se pode ter impossibilidades. E meu irmão, deixa Deus colocar mais verdade para libertar. A Bíblia vai dizer: tudo é possível para quem é bonito. É assim? Tudo é possível para quem é inteligente. Tudo é possível para quem tem dinheiro. Não, meu irmão, a Bíblia vai dizer: tudo é possível ao que crê. Porque se creres, verás, e os sinais seguirão os que crerem. Se crê, meu irmão, a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Mas, meu irmão, pela fé, eu já percebo hoje que Deus já está libertando gente aqui. Deus já está abrindo porta. Eu creio hoje que o Senhor já está desfazendo as obras de Satanás. Eu creio que o Espírito Santo hoje, meu irmão, já está manifestando de novo a imagem e semelhança de Jesus sobre a sua vida, meu irmão. E Paulo vai dizer isso: não se conforme. Não se conforme. Ele está dizendo: não se adeque. Se conformar, irmão, é que, olha, irmão, eu não quero me acostumar a andar assim. Eu não quero. Tem hora que eu fico com raiva, eu ando assim, e o chikungunya, ainda estou aqui. Eu digo: mas tu vai sair, miserável. O bicho é ruim. Mas eu não posso, irmão. De manhã, às vezes eu me levanto, digo: ai, mas eu digo: não. Mas eu vim para oração. E eu podia muito bem: eu não vou para oração não, porque o Chico velho está aqui, né? Não. Eu não vou pregar hoje não, porque eu estava tossindo. Mas eu não me conformo, irmão. Aí eu pergunto: você olha assim, me vê bonito, jovem? Não sei porque você está achando graça tudo. Mas, meu irmão, você acha que tem coisas que eu preciso ainda vencer ou não? Tem, meu irmão, tem. E eu luto, meu irmão, e eu luto. E como é que eu sei que eu estou vencendo? Como é que eu sei que eu estou vencendo? Diga para o irmão: porque não desistiu. Está aí a vitória. Porque não desistiu. Porque enquanto você está lutando, a Bíblia vai dizer, meu irmão, a nossa vitória, sabe qual é? Aquele que perseverar, a tua vitória vai estar. Aplauda, agora é o momento de aplaudir. Agora é o momento para misturar com glória a Deus. Agora sim, quando você, meu irmão, está lutando, você está vencendo.
E Paulo vai dizer: não aceite essa situação, não se aceite derrotado, não se aceite condenado, já rotulado, avaliado para poder ser encaminhado para acolá. Não, 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 não. Deus está dizendo: olha, não se aceite isso, não se conforme, não se deixe ser moldado, mas pelo contrário, seja transformados, renovados pela palavra de Deus. Meu irmão, a Bíblia diz que a palavra de Deus vai te transformar. Mas entenda, essa palavra não é no teu sentimento. Alô? Alô? Não é nas tuas emoções. Essa palavra não é nas circunstâncias. Essa palavra vai renovar a tua mente. Por quê? Porque você pode ficar com raiva, a emoção pode vir de você ter raiva, mas você está renovado aonde? Na mente. Não é porque eu fiquei chateado, pode ter ficado chateado, mas a minha mente está. Eu tenho que estar renovado na minha mente, deixar o Espírito Santo trabalhar na minha mente. E aí, como consequência, eu já não estou aceitando, e aí eu já estou deixando a palavra de Deus entrar na minha mente. E aí, tanto faz eu estar emocionado ou não, eu estar com raiva ou não, eu não vou me basear pelos meus sentimentos, pelas minhas emoções, eu vou me basear pela palavra de Deus. Aí, só aí, é que eu vou começar a experimentar, a ter experiências de vitória. Quem quer experiência de vitória aí? Experiências mesmo, vivas, reais, extraordinárias. Quer ou não quer? Quer ou não quer? Pega na mão de quem está ao seu lado e diga: você quer? Você quer? Se você quer, só tem um jeito. Você só pode experimentar se você estiver na vontade de Deus. Está aí o problema, irmão. Como é que você quer ser abençoado se você sai fora da vontade de Deus? Cadê as experiências sobrenaturais? Cadê os testemunhos gloriosos? Cadê o poder se manifestando? Que qualquer coisa você sai da vontade do Pai, qualquer coisa é a tua vontade que prevalece. Mas se você estiver na vontade do Pai, te prepara, você vai ter experiência, você vai experimentar coisas grandes, meu irmão. O que o olho não ouviu, que o ouvido nunca... Não, que o olho nunca viu, que o ouvido nunca escutou, que o coração nunca sentiu, é o que Deus nos preparou. Experiências pessoais, é entre você e Deus. É entre você e Deus, lutas e lutas, adversidades, problema em cima de problema, passando, mas você está vivendo o sobrenatural de Deus. Por quê? Porque você está no lugar do milagre. E onde é o lugar do milagre? Dentro da vontade de Deus, meu irmão. Você pode dar glória a Deus por isso? Só na vontade de Deus. Mas o diabo, irmãos, tem enganado muita gente. Aí muita gente, coitado, acha que pode experimentar milagres, ter experiências profundas com Deus, firmeza com Deus, vivendo fora da vontade de Deus. E só quando nós estamos no centro da vontade de Deus, irmãos, aí a cruz que carrego, que você carrega, já não vai ser pesada. Sabe por quê? Porque Deus vai te tirar da lei e vai implantar as leis do Espírito e vida sobre você. Ele vai tirar aquelas leis: não faça isso, não toca isso, não faça isso, não faça isso. Você não, a cruz vai ficar pesada demais. Ai, eu tenho que ir para a igreja, ai meu Deus. Ai, eu tenho que orar, ai meu Deus.
porque é pela lei, porque é obrigação. Aí vem para o culto e é por obrigação, e está pesado. Por quê? Porque não experimentou. E sabe quando é que você vai experimentar, irmãos? Jesus vai dizer. Olha o que nós lemos lá em João. Quem lembra? João 8, versículo de número 31. Se vós permanecerdes na minha palavra. Aí lá em João capítulo 15, Jesus vai dizer: se me amardes, você vai cumprir o meu mandamento. Meu irmão, sem amor, querido, você não vai orar, não vai ficar pesado. Vou te dar um exemplo, irmão. Ô irmão, você está deitado, 10:30 da noite. Aí chega aquela pessoa precisando. Fulano, diga que nós, cala a boca, deixa ele embora. Diga que nós não estamos aqui não. Não, e lá vem aquele, é chato. Não. Vai, fecha a luz, apaga a luz. Olha aí, foi embora. Não, lá em casa não é isso não, irmão. Estou só explicando aqui. Porque não tem amor. Mas quando tem amor, irmão, é diferente, não é diferente? É ou não é? Quando tem amor, a criança que está doente, não é? A criancinha está doente, aí ele vai de madrugada na chuva e tudo. Quando não está sem amor, aí liga 10 horas, eixe, é fulano, não vou atender não. Vocês estão entendendo o que Deus está dizendo? A tua cruz ficará leve se você estiver cheio do amor do Espírito de Deus. Aí você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu já estou terminando. Água. Mas meu irmão, tudo tem a ver com culto. É mesmo, pastor? É. Deus só faz isso quando você cultua. Olhe para mim, quando você cultua a Deus. É mesmo, pastor? É. E quando é que eu cultuo a Deus, irmãos? Quando Deus está presente. E quando é que Deus está presente? Levanta-se para você receber aí. Quando você faz sacrifício. É claro. Apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo. Oh, irmão, qual o sacrifício que você está fazendo para Deus? Qual o sacrifício? Corpo velho, todo desleixado. Qual o sacrifício que você está fazendo para Deus? Qual a vida, entusiasmo, força, poder? Sacrifício vivo, irmãos. Só faz o sacrifício se Jesus estiver, irmãos. Porque Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. E como você faz isso, irmão? Voltando para o caminho. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Meu irmão, Deus hoje está te dando a chave para você entrar pela libertação. Porque quando você tem essa sua mente renovada, você entra pelo caminho, irmão. Eu não sei como você está hoje aqui. Eu não sei como você chegou hoje aqui. Mas eu só sei de uma coisa. Jesus disse: eu sou a verdade. Deixa Jesus estar mais perto de você. Coloque-se em pé, por favor. Deixa o Espírito Santo. Vem, Isaías, Rocha. Deixa o Espírito Santo. Está aí sobre... Não, é o Mateus. Está aí sobre você. Deixa o Espírito Santo te envolver, meu irmão. Porque escuta bem, irmãos. Enquanto Mi menor, enquanto Lá menor, Sol menor, enquanto você não for envolvido pelo Espírito Santo, meu irmão, pode ter certeza disso. Você vai ouvir a palavra de Deus e ela não vai, querido, te trazer vida.
Porque vai ser como Deus disse para Jeremias: Jeremias, esse povo escuta a minha palavra na tua boca, mas a minha palavra é como música nos ouvidos deles. Mas nessa noite, Sol menor, nessa noite o Espírito Santo de Deus está te pedindo algo maravilhoso, Sol menor, te dizendo assim, ó: deixa o Espírito Santo te envolver. Deixa ele te envolver na oração. Deixa o Espírito Santo te envolver. Deixa ele te envolver, meu irmão, na palavra, na evangelização. Deixa o Espírito Santo. Irmão, o culto não terminou ainda não. Avisa lá, obreiros. Avisa lá, obreiros. O culto não terminou ainda não. Vá lá, presbítero, por favor, volte uma oral lá. O negócio avacalhou lá atrás. Mas deixa eu dizer, querido, Deus hoje está chamando você para um compromisso de verdade. Escuta o que eu estou dizendo. Um compromisso de quê? De verdade. E eu quero fazer uma oração hoje para você que chegou aqui e entendeu, porque a tua mente hoje foi renovada pela palavra de Deus, para que o Espírito Santo de Deus trabalhe em você. Curve a sua cabeça em nome de Jesus. Converse com Deus. Curve a sua cabeça e converse com Deus. Curve a sua cabeça e converse com o Espírito Santo de Deus. Vamos aqui orar. Depois a gente vê isso aí, vai. Curve isso aqui. Faça essa oração. Glória a Deus. Aleluia. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, Deus, a tua palavra falar ao nosso coração nessa noite, Pai. Mas é o teu Espírito Santo, Senhor, que nos convence das nossas falhas, nos faz voltar, Pai, a tua verdade. Ah, Deus, o alimento da tua palavra, está na obediência da tua palavra, vivermos para ti. Senhor, nessa noite vai abençoando o teu povo, meu Senhor da glória. Vai falando poderosamente aos corações, convencendo os corações, Senhor, desta palavra que liberta, que transforma, que convence o homem